Olá pessoal, tudo bom? Então a partir de agora a gente vai começar a estudar trigonometria, tá? Então, um pouquinho do histórico da trigonometria, né? Primeiramente, a palavra trigonometria, ela vem de três partículas em grego, né? Tri, que significa três, gonos, que significa ângulos, e metron, que significa medir. Então, basicamente, seria algo tipo medida dos três ângulos nessa palavra. E o objetivo inicial dela é encontrar as medidas dos lados e ângulos de um triângulo. Então, se eu tiver um triângulo aqui, né, eu vou poder encontrar, utilizando as relações trigonométricas, estes três ângulos internos do triângulo, né, e estes três lados aqui. Então, vou chamar, por exemplo, de ângulo alfa, ângulo beta e ângulo gama, lado A, lado B e lado C, tá? Então, utilizando as relações trigonométricas, eu consigo encontrar esses valores aqui, tá certo? A trigonometria é uma ciência bem antiga, tá? A gente tem vestígios de estudo por parte dos babilônicos, né, resolvendo problemas de astronomia, navegação, medida de terra, tá? E um grande impulsionador histórico assim da astronomia foi esse cidadão aqui, ó, que é o Hiparco, que viveu do ano de 190 a.C. a 125 a.C., tá? Então, há mais de 2.000 anos. Esse cara foi um astrônomo grego, tá? E ele foi o primeiro que, historicamente, né, por meio de registros, começou a relacionar os lados e os ângulos de um triângulo. Tá? Então dá para a gente ver que essa ciência aqui, nessa parte da matemática, é bem antiga. Atualmente ela tem utilizações, aplicações em várias áreas. A análise matemática, engenharia civil, na eletricidade, na engenharia mecânica, na música, topografia e por aí vai. Ou seja, a gente tem várias e várias aplicações para a trigonometria atualmente. Tudo bem? E a trigonometria se baseia inicialmente, né, nas relações que a gente pode obter entre os elementos de um triângulo retângulo. Tá? Então, primeiramente, o que é um triângulo retângulo? É um triângulo que possui um dos seus ângulos medindo 90 graus, né? Um ângulo reto, tá? Ângulo de 90 graus. Que neste triângulo ABC aqui é este ângulo C. Então, aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, tá certo? Nós já sabemos que o lado que não dá a mãozinha para o ângulo de 90 é a nossa hipotenusa, tá certo? Então, a gente tem aqui a nossa escrevi errado aqui, deixa eu corrigir. Olha que bonitinho, tem borracha aqui. Hipotenusa, certo? E os dois lados que se juntam, que dão a mãozinha para poder formar o ângulo de 90 graus, são os catetos. Então, eu vou pôr só um C de cateto aqui, tá bom? Agora chegou a hora da gente dar uma diferenciadazinha, tá? O que acontece? Além do ângulo de 90 aqui, eu tenho dois ângulos que não medem 90 graus. Aqui eu chamei de ângulo alfa e ângulo beta, tá? Se eu olhar para o ângulo alfa, eu vou ter um lado que está encostando nele e um lado que está de frente com ele, né? Um cateto que está em contato com o ângulo e um cateto que está de frente com o ângulo, tá? O cateto que está de frente com o ângulo, que não está encostando no ângulo, é o que a gente chama de cateto oposto ao ângulo, tá? Então, olha só, para o ângulo alfa, o cateto oposto a ele é o lado BC, ó, que vem do B até o C, é o cateto que não encosta no ângulo alfa, é o cateto oposto a ele, né? A gente costuma chamar de CO, né? Cateto oposto. E o cateto que está encostando neste ângulo, neste caso, para o ângulo A, é o lado AC, é o cateto adjacente a ele, que a gente costuma chamar de CA. Tudo bem? Agora, deixa eu trocar a cor aqui.
Se eu olhar para o ângulo beta, repara que o lado, que o cateto que está encostando no ângulo beta é o lado BC. E o cateto que está de frente com o ângulo beta, que não encosta nele, é o lado AC. Então, se eu olhar para o ângulo beta, o cateto oposto a ele, o cateto que está de frente com ele, é o lado AC. Então, o lado AC é o cateto oposto para quem? Para o meu ângulo beta. E o lado BC, como é o cateto que está encostando no ângulo B, é o cateto adjacente a ele, tá certo? Então, se eu for descobrir quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente, eu tenho que fazer o que primeiro? Me referir a qual ângulo eu estou analisando, tá certo? E uma coisa importante que foi descoberta é o seguinte: eu posso relacionar as medidas dos catetos e da hipotenusa para um determinado ângulo, tá? Então, se eu tiver um certo triângulo aqui, e esse triângulo tem que ser um triângulo retângulo, tá? Faz de conta que eu estou fazendo aqui bonitinho um triângulo retângulo, tá? E eu tiver um certo ângulo alfa aqui, por exemplo, tá? O que vai acontecer? Para o ângulo alfa, eu tenho a hipotenusa, certo? Eu tenho, em relação ao ângulo alfa, o cateto oposto a ele. E em relação a esse ângulo alfa, eu tenho o cateto adjacente. E o que percebeu-se, né? Se eu pegar e ampliar este triângulozinho aqui, tá? Se eu pegar e ampliar este triângulo, ó, peguei o mesmo triângulo e ampliei, né? Continua tendo o ângulo de 90 graus. Eu passo a ter um novo cateto oposto, que é esse lado grandão, e um novo cateto adjacente, né? Que agora vem deste ponto até aqui. O que se percebeu? Se eu fixar a medida de um mesmo ângulo, não importa se eu aumente ou diminua o tamanho da hipotenusa, do cateto e por aí vai, que eu tenho algumas relações que vão se manter. Então, o que vai acontecer? Independente do tamanho do cateto adjacente ou do cateto oposto, se eu aumento ou se eu diminuo, se eu pegar a medida do cateto oposto a um certo ângulo e dividir pela medida da hipotenusa, né? Se eu pegar esse ângulo alfa, a medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa vai ser um valor constante, que foi chamado de seno. Então, o seno do ângulo alfa é a medida do cateto oposto dividido pela medida da hipotenusa, tá certo? O cosseno desse ângulo alfa é a medida do cateto adjacente sobre a hipotenusa, tá? Então, se eu pegar a medida do cateto adjacente, esse carinha aqui, e dividir pela medida da hipotenusa, eu vou obter um valor que se chama cosseno, tá certo? E se eu pegar a medida do cateto oposto a um certo ângulo, ó, esse cara aqui, por exemplo, e dividir pela medida do cateto adjacente, este outro cara aqui, eu vou obter um valor que é chamado de tangente do ângulo alfa, tá certo? Esses valores, né, seno, cosseno e tangente, são chamadas de razões trigonométricas. E todo ângulo, qualquer ângulo, possui um valor diferente para seno, cosseno e tangente. Então, se eu pegar, por exemplo, 10 graus, né, um ângulo de 10 graus, ele vai ter um valor de seno, de cosseno e de tangente. E estes valores são tabelados, então eu não preciso memorizar nenhum valor de seno, de cosseno ou de tangente, tá? Essa tabela é dada ou a questão tem que me fornecer. Aqui eu tenho um exemplo de uma tabela de razões trigonométricas, né? Para seno, cosseno e tangente, que vai de 1 grau até 90 graus, certo? E aqui os valores são dados com 4 casas decimais. Ó, por exemplo, o seno de 1 grau
é 0,0175. Mas eu posso ter tabelas com menos casas decimais, tabelas com mais casas decimais. Tudo vai depender da finalidade, tá? E a gente pode utilizar essas ideias para fazer alguns exercícios, tá bom? Então, primeiro exemplo. No triângulo retângulo dado, ó, então eu tenho o triângulo ABC. Calcular seno do ângulo B, cosseno do ângulo B e tangente do ângulo B. Então, repara que fixou-se esse ângulo B aqui, ó, né? Eu tenho o vértice B do triângulo, encostadinho nele, eu tenho o ângulo B, tá? Então, o que eu tenho que me lembrar? Que seno do ângulo B é igual ao cateto oposto a este ângulo dividido pela hipotenusa, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Descobrir quem que é o cateto oposto e quem que é a hipotenusa. Bom, a hipotenusa eu já sei direto que é o lado que não dá a mãozinha para o ângulo, né? que não se junta com o ângulo de 90 graus. Então, a minha hipotenusa é o lado C, que a gente viu que mede 3, certo? Quem que é o cateto oposto? É o cateto que está de frente com o ângulo, que não dá a mãozinha para ele. No caso aqui, o cateto oposto é o lado B. E quem é cateto adjacente? É o cateto que dá a mãozinha para o ângulo. Neste caso, é o lado A. Tá certo? Então, o seno do ângulo B é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Seno de B vai ser o cateto oposto a ele é este lado aqui que mede 1. E o cateto adjacente, e a hipotenusa, perdão, vai ser esse lado aqui que mede 3. Pronto. Seno do ângulo B é 1/3. Tudo bem? Agora, o cosseno, que eu vou calcular aqui com cor diferente, né? Cosseno do ângulo B, nós sabemos que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então, o cosseno do ângulo B é igual ao cateto adjacente, a gente viu que esse cara aqui que mede raiz quadrada de 10, sobre a hipotenusa que mede 3, tá certo? E, por fim, a tangente, né? Então, vou começar aqui em cima. A tangente do ângulo B, a gente sabe que é o cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente, não é? Então, tangente de B é igual. Bom, o cateto oposto a gente viu que vale 1, certo? E o cateto adjacente é este carinha aqui que vale raiz quadrada de 10, né? O único problema é o seguinte, eu não posso ter, né? A gente sabe que essa raiz aqui não pode ficar no denominador, não pode ter raiz no denominador, tá? Então, se eu tiver raiz quadrada no... Deixa eu escrever denominador aqui embaixo. Denominador da fração, né? Denominador da fração eu tenho que eliminar. Como que eu elimino isso? Por meio daquele procedimento de racionalização, tá? Nós racionalizamos, racionalizar, tá? Ah, mas como que eu vou racionalizar? Eu tenho que ir naquela fração que tem uma raiz quadrada embaixo e multiplicar a parte de baixo e a parte de cima pelo mesmo valor para eu tentar eliminar essa raiz aqui. Esse valor que eu vou multiplicar tanto em cima como embaixo recebe o nome de fator racionalizante, tá? Então, eu vou ter que multiplicar isso aqui em cima e embaixo pelo meu fator racionalizante, tá? Bom, e quem é o fator racionalizante? Em geral, a gente vai pegar o valor que está aqui embaixo mesmo, tá?
Então, eu vou lá e multiplico em cima e embaixo pelo raiz quadrada de 10, tá? Como que vai ficar isso aqui, então? Vou continuar aqui embaixo, ó. Tá? A minha tangente do ângulo B vai ficar assim. 1 vezes raiz quadrada de 10 fica raiz quadrada de 10, né? E aqui, neste cantinho, eu vou fazer um rascunho. Raiz quadrada de 10 vezes raiz quadrada de 10, aí eu escolho o caminho que eu achar melhor. Bom, quando eu faço um número vezes ele mesmo, ele acaba sendo elevado ao quadrado, não é? E quando eu tenho raiz quadrada elevado ao quadrado, eu posso cancelar o expoente com a raiz e sai só o radicando, que é o carinha daqui de baixo. Tá? Então, vai dar raiz de 10 sobre 10 a tangente. Tá? Ah, mas a raiz ficou em cima. Não tem problema. O problema é se ela ficar na parte de baixo. Tá? Só um detalhezinho sobre esse cálculo aqui em cima, pessoal. Outra coisa que a gente costuma fazer é lembrar o seguinte, né? O caminho alternativo, se não quiser cortar expoente com a raiz. Bom, raiz de 10 vezes raiz de 10, eu posso manter a raiz e multiplicar os radicandos, que é o carinha que está aqui dentro. Então, vai ficar raiz quadrada de 10 vezes 10, que é raiz quadrada de 100, que vai dar 10 do mesmo jeito, tá? Isso aqui é um caminho alternativo para eu poder resolver a questão, tá? Então, aí você vê o caminho que você achar melhor. Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, outra coisa que a gente pode e vai fazer é utilizar as razões trigonométricas para resolver problemas, tá? Uma utilização bastante útil, né, é o cálculo de distâncias inacessíveis, tá? Eu quero encontrar a altura desse prédio aqui, por exemplo, mas eu não vou conseguir esticar uma fita métrica lá do topo do prédio até aqui embaixo, né? Então, eu vou ter que fazer isso aqui de maneira indireta, por meio de cálculos, tá certo? Então, a gente vai lendo a questão e indicando as informações importantes. Então, o exemplo 2 está assim. Uma pessoa está distante 80 metros da base de um prédio. Tá? Então, aqui a figura ajudou bastante. A pessoa está aqui, né? A base do prédio está aqui, então a distância da pessoa até a base do prédio é 80 metros. E vê o ponto mais alto do prédio sob um ângulo de 16 graus em relação à horizontal. Então, está aqui a horizontal, a pessoa está olhando para cima, né? E o ângulo entre a horizontal e a inclinação do rosto dela é de 16 graus. Tá? Pergunta qual é a altura do prédio, tá certo? Primeiramente, o prédio ele tem que ser retinho, né? Não faz muito sentido eu ter um prédio torto. Então, primeiro detalhe. E aí a gente tem um triângulo retângulo. Para esse ângulo de 16 graus, repara que o prédio e a distância até a pessoa são dois catetos, não são? Então, eu tenho um cateto aqui e outro cateto lá. Concorda? Para este ângulo de 16 graus, repara que este lado de 80 graus está encostando no ângulo de 16 graus. Então, ele é o cateto adjacente ao ângulo de 16. Já o x, que é o outro cateto, é o cateto que está de frente com o ângulo de 16. Então, é o cateto oposto em relação a ele, não é? Então, a gente vai utilizar alguma das relações trigonométricas. Então, o que eu tenho que lembrar? Que o seno de um certo ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa, né? Isso aqui eu tenho que guardar. O cosseno de um ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pela medida do cateto adjacente. Então, olha o que eu tenho. Eu tenho a medida do cateto adjacente. Quero a medida do cateto oposto. Então, são os dois catetos que estão envolvidos aqui, não são? Repara que os dois catetos aparecem na hipotenusa, perdão, na tangente. Então, eu vou utilizar aqui a tangente de 16 graus, que é o ângulo que ele me passou,
é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? E o que o exercício me deu? Que o valor da tangente de 16 graus é 0,28, certo? Então, 0,28 é igual. O cateto oposto é a altura do prédio, é o meu x. E o cateto adjacente é a distância da pessoa até o prédio, então é 80, tá bom? O que eu faço aqui? Venho, coloco o denominador 1 aqui embaixo para poder multiplicar em cruz, tá certo? Na hora que eu multiplico em cruz, vai ficar x vezes 1, que é x, é igual a 0,28 vezes 80, né? Aí, se eu fizer essa continha de 0,28 vezes 80, isso aqui vai dar 22,4. Não era metros que eu tinha aqui? Então, vai ser metros. Então, a altura do prédio vai ser 22,4 metros. Tudo bem com essa questão aqui, pessoal? Então, vamos para o exemplo 3. Ó. Mesma ideia. Um avião levanta voo em B. Então, o avião está aqui. E sobe fazendo um ângulo constante de 15 graus com a horizontal. Então, olha, horizontal e subida, tá? Então, o ângulo entre a subida e a horizontal, 15 graus. Pergunta, a que altura estará e qual a distância percorrida quando ele passar pela vertical, né? Que passa por uma igreja situada a 2 km do ponto de partida. Então, ó, do ponto B até a igreja dá 2 km ou 2.000 metros, certo? Então, o avião vai estar aqui. Ele vai ter percorrido uma certa distância, que a gente chamou de y, e vai estar a certa altura em relação à igreja, que a gente chamou de x. Posso até pegar e representar isso aqui na forma de um triângulo para ficar mais fácil de eu identificar os valores. Então, eu tenho aqui o ponto A. Opa! Aqui não é o ponto A, não. Então, apago aqui. Pego a outra ferramenta. Então, aqui eu tenho o ponto B, eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto C, correto? Aqui é o meu Y, aqui é o meu X. Tenho lá 2.000 metros e temos o nosso ângulo de 15 graus, correto? Se eu for analisar o ângulo de 15 graus, o que eu tenho? Que o y é a minha hipotenusa, né? Já que é o ângulo que não está dando a mãozinha para o ângulo de 90 graus. O x é um cateto e o 2.000 é outro cateto. Falta descobrir quem que é oposto e quem que é adjacente, né? Repara que esse ângulo que esse lado de 2.000 metros é o lado que está encostando no ângulo de 15 graus. Então, ele é o cateto adjacente. E o lado que mede x é o lado que não está encostando no ângulo de 15 graus, é o cateto oposto, tá? Agora que eu já sei quem que é hipotenusa, quem que é cateto oposto e quem que é cateto adjacente, a gente vai utilizar as razões trigonométricas, né? Lembra, seno, eu tenho meu ângulo de 15 graus aqui, é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O cosseno de 15 graus é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? E a tangente de 15 graus vai ser cateto oposto pelo cateto adjacente. Basta eu ver quem que eu tenho e quem eu preciso calcular, né? Bom, se eu for calcular x, se eu for fazer o cálculo de x, que é a altura que o avião vai estar em relação à igreja, eu vejo que o x é o cateto oposto, não é? E o único valor completo que eu tenho é esse 2.000 metros, que é o cateto adjacente. Eu lembro que quem envolve cateto oposto e cateto adjacente é a tangente. Então,
tangente de 15 graus é cateto oposto pelo cateto adjacente, tá? Eu recomendo vocês irem anotando a fórmula aqui para você não se esquecer dela, tá certo? Aí agora eu vou lá e substituo. Repara que o exercício me passou o valor de seno e tangente de 15 graus, tá? Esses valores aqui, como a gente viu, é tabelado, ninguém precisa decorar, tá? Ninguém vai ser louco de decorar uma tabela de razões trigonométricas. Então, como eu vou usar a tangente, eu lembro que ela é 0,27. Repara que o exercício me deu, né? Se eu estivesse olhando aquela tabela, eu ia ter um valor lá com 4 casas decimais. Se eu pegar uma calculadora científica, ela vai me passar isso com um monte de casas decimais, tá certo? Então, continuando aqui. Cateto oposto é o meu x, né? Cateto adjacente é 2.000 metros, correto? Eu vou lá, coloco um embaixo deste primeiro membro da equação para poder multiplicar cruzado, certo? E na hora que eu faço a multiplicação em cruz, deixa eu pegar a cor certa aqui do azul, o x vai multiplicar por 1 e eu vou multiplicar 0,27 vezes 2.000. Isso aqui vai dar, então, 540. Como a medida aqui estava em metros, tá certo? E agora, para fechar, eu vou ali e calculo, né? Faço o cálculo de y, tá? Que é a distância que o avião percorreu. Repara que o y é a hipotenusa, né? Eu já tenho a medida do cateto oposto, não tenho? O cateto oposto a gente acabou de calcular, que é 540 metros, correto? Bom, então vamos ver direitinho. Se eu for utilizar esse 20 metros, esse 2.000 metros aqui, eu quero achar a hipotenusa, repara que a hipotenusa aparece no seno e no cosseno, não é? Se eu for utilizar os 2.000 metros que o exercício me deu, eu vou utilizar o cateto adjacente. Mas para o cateto adjacente, eu teria que utilizar o cosseno, concordam? Mas o exercício não me deu o valor do cosseno, ele me deu o valor de quem? Do seno. Para usar o seno, eu preciso do cateto oposto. Ah, mas eu já calculei este cateto oposto. Ah, então eu posso utilizar o seno de 15 graus. Então, repara que para eu poder achar o valor do y, que é a distância que o avião percorreu, primeiro eu tive que calcular o valor do x, que é a altura que o avião se encontrava em relação à igreja, né? Então, seno de 15 graus é cateto oposto pela hipotenusa, tá? Deixa eu consertar isso aqui. Cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 15 graus é 0,26. O cateto oposto a gente acabou de calcular, que é 540. E a hipotenusa é o que eu quero, é o y, não é? Então, venho aqui, coloco 1 por baixo, faço a multiplicação cruzada, né? Y vezes 0,26, 0,26y é igual a 540 vezes 1, 540. Se eu quero achar o y, eu lembro que o 540 já estava do outro lado. Esse 0,26 vai passar para cá fazendo a operação inversa, que é a divisão, tá? Então, vou pôr aqui na frente, portanto, o y vai dar. Se eu fizer 540 dividido por 0,26, vai dar um número muito feio, não vai terminar nunca. Se você pegar e conferir aí na calculadora, vai dar uma dízima. Então, vou ter que botar o aproximadamente aqui. Então, essa altura vai dar aproximadamente 2.000
e 76, não coube aqui no cantinho do slide, metros, tá? Eu nem peguei as casas decimais, tá? Então, o avião percorreu aproximadamente 2.076 metros. Tudo bem? E o nosso exemplo 4, pessoal, repara que ele não me passou nenhuma figura, né? Os exemplos anteriores, ele me passou figura, né? Então, ó, o exemplo 1 passou figura, o exemplo 2 passou figura, o exemplo 3 passou figura, mas o exemplo 4 não passou. Então, o que eu tenho que fazer? Se ele não me passou figura, eu faço a figura, né? Baseado nas informações que ele me passou, tá? Então, o que o exemplo 4 está me dizendo? Que uma escada de 10 metros é apoiada em um muro. Então, eu vou desenhar aqui o chão, vou desenhar aqui o meu muro, né? E vou desenhar a minha escada. O que eu sei? Que a escada tem 10 metros de comprimento, tá certo? E ela forma com o chão, então a escada forma com o chão um ângulo de 20 graus. Então, o ângulo entre a escada e o chão são 20 graus. Calcule a altura do muro, né? Então, a altura do muro vai ser o meu x, né? Sabendo o quê? Aí aqui, pessoal, o exercício me passou o valor do seno de 20 graus, que é 0,34. O cosseno de 20 graus, ele me passou que é 0,94. E a tangente de 20 graus, ele me passou que é 0,36. Nossa, mas eu vou ter que usar tudo? Não. A gente provavelmente vai usar só um desses valores. Ah, mas qual o valor que eu vou utilizar, professor? É o que a gente vai descobrir agora. Vamos lá. O muro, ele tem que ser reto e fazer 90 graus com o solo. A escada, como é o lado do meu triângulozinho aqui que não encosta no ângulo de 90, é a minha hipotenusa. Então, consequentemente, o x vai ser um dos catetos. Resta eu descobrir se é cateto oposto ou cateto adjacente. Como que eu faço isso? Eu olho para o ângulo e vejo, este cateto x aqui está encostando no ângulo? Não, não está. Então, ele é o cateto oposto ao ângulo, tá certo? Então, vamos ver. Se eu quero relacionar hipotenusa e cateto oposto, né? Então, seno de 20 graus, né? Vamos recordar? É cateto oposto pela hipotenusa. Cosseno de 20 graus, a gente sabe que a definição de cosseno é cateto adjacente pela hipotenusa, né? E a tangente de 20 graus é cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, repara, hipotenusa, cateto oposto, casa aqui no seno, né? Então, seno de 20 graus é o cateto oposto pela hipotenusa, certo? Aí eu venho aqui e vejo, seno de 20 graus é 0,34. Então, 0,34 é igual. Cateto oposto é o x. Hipotenusa, mede 10. Né? Aí agora tá fácil. Eu venho aqui, coloco um embaixo do 0,34 para poder multiplicar em cruz, correto? Vai ficar que x, deixa eu pôr ele aqui em cima, é igual a 0,34 vezes 10. Então, isso aqui vai dar 3,4. Como eu tinha uma distância em metros, a altura do muro vai ser 3,4 metros. Tudo bem, galera? Então, por enquanto, é isso daqui. Bons estudos a todos, tá?